Joey, a Pirata, quadrinho publicado pela editora Queria, naquela série de publicações deles, que eles fizeram, tipo, 15 quadrinhos em um mês, mas lá pro meio de 2025, quadrinho franco-belga. Então a gente tem aqui o Mambedê, que é roteirizada pelo Hubert e desenhada pela Virginie Augustin, os dois que têm poucos trabalhos lançados aqui no Brasil. O Hubert, ele roteiriza aquele Pele de Homem, que foi lançado pela editora Nemo, no Joey, a Pirata, que tem essa capa fantástica. Eu acho essa edição, tirando que a edição não tem orelha e tal, mas eu acho uma edição linda, essa capa eu acho uma das mais lindas que existem. E foi, assim, uma coisa além da arte e do roteiro mesmo, assim, além da arte e dos nomes dos autores, essa capa foi uma das coisas que me fez comprar o quadrinho. Eu acho a arte desse quadrinho espetacular. O traço dessa moça é incrível, completamente lindo. E esse é um daqueles quadrinhos que tem aquele probleminha de que quem acompanha a HQeria sabe que alguns quadrinhos ficaram com as cores meio fracas quando foram impressos. Então eu vou tentar conseguir uma imagem que ele foi impresso lá fora para botar aqui do lado. Mas acho que dá para perceber que o preto não é um preto tão forte, é um preto meio lavado mesmo, mas não é algo que diminui a leitura, ainda mais porque é um quadrinho preto e branco. Nos quadrinhos coloridos, que em breve farei vídeo sobre quadrinhos coloridos dessa leva da HQeria que tiveram esses problemas com as cores, aí eu comento sobre a impressão que nos coloridos dá uma problematizada. E esse quadrinho aqui, ele tem até esse subtítulo aqui que dá pra ver, que é o A Vida Fantástica de Marion Barbara Castells. E aí, por causa disso, antes de ler eu já tinha comprado, eu fui pesquisar, e aí eu vi que era uma história real esse quadrinho. Ele é uma biografia de uma mulher britânica, que ela ficou razoavelmente bem famosa na época, e aí essa é a descrição que tem no Google sobre ela, que ela era uma rica piloto britânica de lanchas, conhecida por sua velocidade, vida excêntrica e inconformidade de gênero. É essa a descrição que tem dela aqui. Em 1920, ela era conhecida como a mulher mais rápida na água. Então pensei, porra, interessante. Essa é a vida aí de uma mulher aventureira, meio doidona, e então achei interessante. E aqui, logo no começo, esse quadrinho, como ele é uma biografia, ele vai tratar a vida inteira dessa mulher, que ela viveu, acho que 90 e poucos anos. Acho que, se eu não me engano, ela morreu com 93 anos. Só que o quadrinho não vai dar ênfase para todas as partes da vida dela. Então, os 50 primeiros anos de vida ali dela é a maior ênfase do quadrinho, e depois ele passa bem rápido só para mostrar como é que foi o desfecho dela. Então, aqui logo no começo a gente vê que ela era uma criança com uma personalidade fortíssima e uma relação difícil com a mãe. A mãe dela era uma pessoa meio escrota, e ela desde criança ela tinha essa personalidade muito diferente. Ela apanhava e não chorava, ela era durona. A primeira cena que ela aparece é ela pegando no charuto do padrasto dela. Aí o padrasto dela fala, então fuma aí. Que aí ele fala, então quando você pôr na boca você vai ver que você nunca mais vai querer fumar, porque ele acha que ela, criancinha, vai botar um charuto na boca que ela vai vomitar aquele negócio. E ela pega e fuma o negócio numa boa, e o cara fica em choque. E a mãe dela, que é uma mulher bem estranha também, vive trocando de maridos porque ela é infiel, e ela arrumou outros maridos pra... Não sei por que ela arrumou outros maridos, ela é meio doida porque ela é milionária também. E a garota, que aqui no começo ela é Tuffy, o nome dela, que é o apelido, o nome que ela escolheu pra ela mesma. Desde pequena o nome dela era Marion, mas ela queria ser chamada de Tuffy. E aí ela nunca teve uma relação próxima com a mãe. A mãe dela sendo meio escrota e ela tendo essa personalidade muito diferente pra época, né, que ela tinha. Então a mãe dela mandava ela estudar em internatos, morar com a avó um tempo. Então ela não teve tanto contato com a mãe. Ela vivia mais ali sem uma figura materna e paterna e tal. E em 1916 ela quis servir na guerra. Então ela queria ir pra guerra. E ela serviu pela Cruz Vermelha, que ela era enfermeira, ela dirigia, ela já era meio doida, então ela dirigia a ambulância para levar os soldados feridos para o hospital, e ela dirigia que nem uma maluca. E aqui, logo após a guerra, ela já vai adotar o visual dela, que ela adotaria ali mais ou menos pro resto da vida, daqui o cabelo curto. Quando ela tava sempre em lugares assim mais de gala, porque ela era rica, de família rica, então ao invés de usar vestido, ela usava terno. Tem até uma cena que ela bota um vestido, aí as amigas dela falam, não, bota um terno mesmo que não combinou com você não. E ela tinha uma personalidade muito galanteadora, então muito do quadrinho também. Ele não foca na vida amorosa dela, porque ela parece que não teve uma, mas sei lá, às vezes a cada 20 páginas mostra ela com umas 4 ou 5 namoradas diferentes, então ela tava sempre com uma mulher diferente. E pra época, assim, tem até alguns momentos no quadrinho
quadrinho, que algumas pessoas ficam completamente surtadas vendo ela fazendo festa, agindo assim, completamente extrovertida, com várias mulheres, e ela tá sempre assim, ela gosta da putaria mesmo. E logo aí, depois da guerra também, ela adota o nome de Joey, que vai ser o nome que ela leva pro resto da vida, tanto que o quadrinho é Joey a Pirata. E aí logo depois da guerra, até essa parte, é a página 50 mais ou menos, então ainda tá no comecinho do quadrinho. E aí a mãe dela morre e ela herda uma herança gigantesca. E aí ela compra barco, começa a fazer, que nem tem na descrição dela no Google, ela começa a participar de corridas de barco e ela era muito boa, então era algo assim que só tinha homens fazendo. A maioria das coisas que ela fazia assim pra época, mulheres fazer, não era muito comum. Ela participa de corridas de barco e ela é completamente doida, ela capota o barco lá, perde barco, e ela era muito boa. No quadrinho mostra ela quase vencendo, não sei se na vida real ela venceu muitas ou não. Oi, gente, deixa eu interromper para pedir para vocês se inscrever no canal, dar o like no vídeo e seguir lá no Instagram. E é isso. Tchau. É um quadrinho muito bom, ele tem uma arte espetacular, um roteiro muito bom. O roteiro é muito, muito bom, excelente. Você quer ler mais, só porque a escolha de história eu não achei boa. Eu não achei interessante a vida dela. Até esse momento parece muito interessante a vida dessa mulher. Só porque a partir daí a gente vai vendo que não tem nada interessante, assim, de fato, na vida dela. Ela era, claro, uma pessoa com personalidade muito forte, uma personalidade que não encaixava, assim, tão bem pro padrão ali dos anos 20, 30, 40, mas ela era só uma pessoa que herdou uma puta grana e saiu fazendo a merda que queria, que vinha na cabeça. Porra, qualquer pessoa assim, que gosta de se aventurar vai fazer um monte de merda se tiver um dinheiro infinito. Então, tem uma parte mais duradoura do quadrinho, que ela compra uma ilha na América Central e ela fica administrando essa ilha e tal. Só porque, tipo, ela fica brincando de Deus, ela é uma puta racista, intolerante, religiosa pra caralho. Ela basicamente escraviza as pessoas que moravam já, os nativos que moravam na ilha dela, ela basicamente escraviza eles e se sente uma deusa. Então ela acha que ela é a pessoa mais incrível do mundo, mas ela é uma puta escrota. Eu não achei, assim, a escolha de pessoa pra fazer a biografia muito boa. Claro que, assim, é uma vida realmente um pouco interessante, ali no começo principalmente, mas depois a gente deve ter umas 100, 120 páginas sobre ela comprando uma ilha, governando essa ilha que ela compra, que é basicamente uma fazenda, né? Não é uma ilha gigantesca, é uma ilha relativamente grandinha, mas nada assustador. E ela fica brincando de Deus ali e de cuidar da vida dos outros. E ela é uma pessoa muito ruim. E o quadrinho não trata ela como uma pessoa ruim, mas ok. Mas é bem perceptível que ela era meio escrota. Boa parte do quadrinho aí sei lá, o quadrinho tem 220 páginas, da página 70 até 200, que aí depois da 200 aí já é mais falando do final da vida dela, é muito focado nessa parada dessa ilha. Fica esse tanto, sei lá, 130 páginas focado em ilha e relacionamentos dela. Então é ela com uma mulher diferente a cada 4 páginas e ilhas. E ela teve relacionamento com umas puta atrizes famosíssimas, umas atrizes muito famosas de Hollywood, pessoas que namoraram, tipo, presidentes dos Estados Unidos namoraram ela também, que na época namoravam, tipo, governadores dos Estados Unidos e traíam os governadores com a Joey. Então, assim, tem umas coisas bem interessantes. Eu acho que quem se interessar aí é um quadrinho que vale a pena, ele é um quadrinho muito bem feito. A edição é bem feita, não tem orelha, mas é um quadrinho muito bem feito. Vocês conseguiram ver aí que a arte desse quadrinho é um espetáculo de fato, mas tem esse ponto que chega uma parte no quadrinho que, apesar de fluir bem a leitura, o roteiro ser muito bom, não é nada interessante. Não traz nada demais, é só uma riquinha mimada e escrota gastando muito dinheiro na ilha dela e fazendo um monte de coisa aí safada. É um quadrinho legal, eu recomendo aí pra quem interessar após saber essas coisas, mas eu esperava, assim, se essa dupla escolhesse um tema melhor pra trabalhar, ou uma biografia de uma pessoa um pouquinho mais interessante, ou talvez ele não desse tanto foco pra essa parte que eu falei da ilha, que ele fica mais de 100 páginas, né, focado na ilha, e ele tivesse focado mais na corrida de barco, na Joey na guerra, algumas coisas assim, ia ser mais legal, porque a Joey, inclusive, ela tentou lutar na Segunda Guerra Mundial, mas aí ela não foi aceita, ela pediu pro irmão dela tentar ajudar ela a lutar, só que ele chamou ela de velha e tal, aí ela ficou muito puta. Então, assim, eu acho que se tivesse focado na guerra, como corredora de barco, algumas outras coisas assim, ia ter ficado melhor. Porque focou muito em ilha, e na ilha ela era muito escrota, e focou muito em relacionamento
momento e assim, os relacionamentos dela duravam nada. Então assim, era só um monte de mulher e não tem muita cena explícita assim, mas sempre tem ela com algumas mulheres. É isso, basicamente o quadrinho. É um bom quadrinho, então fica aí a recomendação com algumas ressalvas pra quem se interessar, mas eu acho que é bom fazer um vídeo porque não um quadrinho, tipo assim, ele foi lançado há 8 meses, 9 meses. Eu pesquisei, eu não vi nenhum vídeo dele no YouTube, então um bom quadrinho de se falar para as pessoas conhecerem, vale a pena conhecer, pelo menos pelo vídeo, e é um quadrinho que tem uma capa espetacular, então fica aí, Joey a Pirata. Então, valeu quem ficou até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha falado bem do quadrinho, e se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, e é isso, valeu!